Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos de volta ao canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo aqui, a súmula 170 do TST, que está aqui na tela, e ela fala assim: Sociedade de Economia Mista, custas. Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei 779 de 69. Tá? Qual a ideia aqui? E essa súmula aqui eu posso até ir além dela, a gente pode ir além e falar o seguinte: não só sociedades de economia mista, mas também as chamadas empresas públicas. Né? Empresas públicas também. Né? Qual é a diferença? Empresa pública é o capital inteiramente público. Né? Sociedade de economia mista, ela tem um capital majoritariamente público, mas ela também tem capital privado. Em geral, ela vai vender ações em bolsa de valores, como acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil, com a Petrobras, né, que são exemplos de sociedades de economia mista. E o que acontece aqui é o seguinte, né? Até por força da nossa Constituição, isso está no artigo 173 da Constituição, parágrafo 1º, né, as sociedades de economia mista, ou melhor, as empresas estatais, né, quando eu falo empresas estatais aqui, entendam, eu estou falando tanto da sociedade de economia mista, quanto da empresa pública. Tá? A empresa estatal vai ser um gênero, portanto, que abrange as duas. Empresa estatal, ela não pode ter nenhum benefício concorrencial em relação às empresas privadas. Né? Então, o regime jurídico das empresas estatais ele vai ser o mesmo regime das empresas privadas, sendo que as empresas estatais elas vão ter ainda algumas restrições a mais, claro. Por exemplo, vão ter que fazer licitação para comprar móveis ou comprar bens imóveis também, enfim, comprar bens em geral. Vão ter que fazer concurso público para poder contratar pessoal, ou seja, vão ter aí certamente certos influxos de direito público, né, direito administrativo, licitação, concurso público, mas em geral o regime jurídico ele vai ser o mesmo das empresas privadas. Elas não podem ter nenhum benefício que a empresa privada não tem, porque senão isso geraria aqui um desequilíbrio da concorrência. Tá? Essa que é a ideia por trás aqui do artigo 173 da nossa Constituição. E aí, basicamente, o que a súmula está fazendo aqui é reiterar isso, é dizer, olha, sociedade de economia mista e também empresa pública, ela não vai ter nenhum privilégio, nenhuma isenção em juízo na Justiça do Trabalho. Ou seja, o que a gente pode pensar aqui? Isenção de custas. Isenção de custos. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas jurídicas de direito público, né, então os entes federativos, a União, os estados, os municípios, as autarquias, né, as fundações de direito público, vou até colocar aqui, né, então os entes federativos, as autarquias e também as fundações públicas de direito público, percebam que elas vão ter isenção de custas. Isso está no 790A da CLT. Elas não pagam custas no processo do trabalho. Né? E isso, claro, não vai se estender para empresas estatais. Né? Porque a empresa privada não tem esse benefício. Eu não posso criar um benefício para a empresa estatal que a empresa privada não tem. Tá? Outra situação, execução por precatórios. Né? Execução desses entes aqui, federativos, autarquias, fundações públicas de direito público, ela vai prosseguir por precatório ou requisição de pequeno valor. Você não pode ter uma execução direta, por exemplo, na conta corrente, penhorar bens dessas entidades. Tá? E isso, claro, não vai se aplicar para empresas estatais. A empresa estatal está sujeita a uma execução como qualquer empresa privada. Né? Essa é a ideia aqui básica que vem na súmula. Tá? Bom, e é claro que a gente eventualmente vai ter algumas exceções. Né? Por exemplo, aqui, a gente vai ter uma exceção que é bastante conhecida, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, também chamada Empresa de Correios e Telégrafos. Com relação aos Correios, né, existe uma legislação específica, está aqui na tela, é o Decreto-Lei 509 de 69, que prevê no artigo 12, diretamente aqui, que a empresa de Correios vai ter isenção de direitos, e os privilégios concedidos à fazenda pública. Né? Ou seja, empenhorabilidade dos bens, a questão da isenção de custas, a questão do prazo, né? Por exemplo, vai ter o prazo aí em dobro, né? Para praticar os atos processuais. Isso se aplica para os entes da Fazenda Pública e se aplica também para os Correios, tá certo? Então, porque eu tenho aqui uma legislação específica, apesar dos Correios serem uma empresa pública. Né? Então eles são uma empresa pública, mas são uma empresa pública que exercem um serviço público em caráter não concorrencial, né? De acordo com a visão que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal,
e aí, portanto, ela vai ter esses benefícios que estão previstos, inclusive, em lei, tá? E, eventualmente, a jurisprudência, não só do TST e do próprio Supremo, eventualmente reconhece também certos privilégios a algumas entidades, né, que são sociedades de economia mista formalmente, mas que desempenham um serviço público, né, um serviço de interesse público, e aí eventualmente se reconhecem certos benefícios, certas prerrogativas. Isso aconteceu, por exemplo, aqui com o hospital, né, que é o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu trouxe aqui um julgado do TST da segunda turma, né, esse julgado aqui é de 2018, né, que reflete a posição do TST como um todo e também a posição do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo falou o seguinte, né, até aqui nesse acordo do TST se menciona um recurso extraordinário em repercussão geral, em que o Supremo reconheceu que, olha aqui, eu estava diante de uma sociedade de economia mista formalmente, é essa roupagem jurídica, né? Então esse hospital ele foi constituído com a forma de sociedade economista, só que na prática era um hospital que desempenhava apenas serviço público, porque atendia exclusivamente pelo SUS, né, recursos públicos que eram direcionados, né, e por uma questão até, digamos, peculiar, né, porque na fundação desse hospital, aquele fundador, aquele sujeito que foi o criador, né, digamos ali, ele acabou ficando com 0,1% do capital daquele hospital, mas é uma questão muito mais pro forma, muito mais até em homenagem a esse sujeito que criou esse hospital, do que realmente o intuito de lucro, ou de enviar lucro para esse sujeito, ou para quem quer que seja. Percebe? Então aqui, portanto, eu estou numa situação em que se reconheceu, portanto, aqui no caso a isenção de custas, né, processuais. Por quê? Porque essa entidade aqui ela tem imunidade tributária, né, assim como os serviços públicos em geral, assim como a autarquia, por exemplo, vai ter uma imunidade tributária. Aqui também esse hospital vai ter, apesar de ser uma sociedade de economia mista, tá? Então tem que ficar atento, porque eventualmente a gente vai ter na jurisprudência alguns casos como esse, de instituições que são constituídas formalmente como empresas estatais, sociedades de economia mista ou até empresas públicas, mas que na prática desempenham um serviço público em caráter não concorrencial, tá? E aí a jurisprudência eventualmente ela reconhece certos benefícios, como a isenção de custas para essas entidades, tá? Maravilha! Então essa é a nossa análise aqui da súmula 170 do TST. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!